A Bíblia é uma lâmpada. A Torá, o que está, a essência, a mensagem, o espírito da palavra de Deus é a luz. Ela vai ler a Bíblia, ela abre a Bíblia. Lembra-te do dia do Shabat para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas. Aí a lâmpada, quando ela abriu a lâmpada, a luz brilhou e iluminou ela, falando, olha, o sábado do Senhor, aí ela pensa, fala, pera um pouquinho, mas todo sábado eu esfrego a igreja lá, o som da igreja, sábado eu compro, sábado eu vendo, e ela fala, não, isso aqui não está certo, eu preciso resolver isso, e ela então é repreendida. Mas e as 5 nécias? As 5 nécias é assim, ó, elas estão aqui, vou ler a Bíblia. Ai, que bênção, deu até sono. Ai, pronto, já li. Acabou. Não tem repreensão. Se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. 1 até o 13. Uma parábola que o Senhor Yeshua conta. Eu amo as parábolas de Yeshua porque eu vejo nelas todo o propósito do reino de Deus. Muito bem. Naquele tempo, 25... Naquele tempo, o reino do céu será como 10 damas de honra, que pegaram candeias e saíram para o encontro com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 eram sensatas. As imprudentes pegaram as candeias, mas não levaram óleo, ao passo que as outras levaram óleo em suas vasilhas. Em suas vasilhas com as candeias. O noivo se atrasou e todas adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está aqui, saiam ao encontro dele. As jovens acordaram e prepararam suas candeias. As imprudentes disseram às sensatas: dê-nos um pouco do seu óleo, porque nossas candeias estão se apagando. Não, elas responderam, talvez não haja suficiente para vocês e para nós. Comprem óleo para vocês. Entretanto, assim que elas saíram para comprar óleo, o noivo chegou. As que estavam prontas foram com ele à festa do casamento, e a porta foi fechada. Mais tarde, as outras damas de honra chegaram. Senhor, Senhor, elas gritaram, deixe-nos entrar. Mas ele respondeu, em verdade, a verdade é que não as conheço. Portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Essa parábola aqui, e eu confesso para os irmãos que eu não tinha percebido, eu estou com essa Bíblia David H. Stern, e eu li ela hoje, né, para preparar a mensagem, eu estava procurando uma mensagem para trazer, e eu vi na Bíblia cristã. E a Bíblia cristã fala que são 10 virgens, né, e aqui fala que são 10 damas de honra. É interessante porque há muitos anos que eu já tinha esse entendimento, eu sempre olhei, achei estranho, né, 10 virgens, porque a ideia... Na maioria dos lugares, nas maioria das igrejas, eles falam que essas 10 noivas representariam a noiva do Cordeiro. E eu entendia que não, e agora eu estou vendo aqui, fico feliz de entender que aqui está bem claro, as 10 damas de honra. E isso muda tudo. Parece que não muda nada, muda. Muda porque as pessoas estão esperando a vinda do Mashiach, a volta de Yeshua, a volta de Jesus. E a pessoa está esperando
E tem duas formas da pessoa, duas formas não, tem várias formas de se esperar um casamento, né? De espera numa festa de casamento. Tem a espera da noiva, cheia de responsabilidades. Tem a espera dos padrinhos, das madrinhas, que têm responsabilidades. Mas o que não pode faltar no casamento? O noivo e a noiva. Se faltar um padrinho, se faltar uma madrinha, é ruim, mas não impede um casamento. Então isso daí dá muita diferença. Tem gente esperando o Messias voltar, mas está como as virgens nécias, ou as damas de honras nécias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então veja só o que diz. Ele diz, naquele tempo, né, num tempo por vir, o reino do céu, o reino de Deus, será como 10 damas de honras, ou 10 virgens, se quiser ler dessa forma, que pegaram suas candeias e saíram para o encontro com o noivo. Uma das coisas interessantes para a gente poder entender essa parábola é uma das vertentes de entendimento. Há várias, né? Vários estudiosos têm várias colocações. A que eu acho mais coerente é uma que diz o seguinte: diz que algum costume antigo em algumas localidades, o noivo, quando ele, isso já todo mundo já sabe, né? O pai do noivo ia até a casa da noiva, né? Da futura noiva, nos pais dela, fazia um contrato de casamento, a ketubá. O pai voltava com o filho para a sua casa e o noivo voltaria no dia do casamento, que a noiva não sabia nem o dia e nem a hora. Ela sabia a época. Cerca de 2 anos, mais ou menos naquela época, aconteceria o casamento. Mas o dia exato, ninguém sabia, só o pai do noivo. Então o que acontece? Quando se preparava o casamento, convidava essas donzelas, essas 10 virgens, essas que hoje são conhecidas como madrinhas de casamento, damas de honra. E qual que era o papel dessas damas de honra? Elas, o noivo, primeiramente se encontrava com as damas de honra, elas então acendiam uma candeia, uma lâmpada, cada uma, e faziam, aqui, como são 10, vamos trabalhar com as 10. Imagine, 10 jovens, 5 do lado direito e 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo. Faziam um corredor iluminado à noite. Então acendiam aquelas lâmpadas e o noivo ia no meio do corredor. Então olha a função, a importância da dama de honra. A dama de honra tinha a obrigação, o dever de iluminar o caminho para o noivo até chegar, ia num cortejo, todos andando, aquela fila andando com o noivo no meio, até chegar à casa da noiva. Esse é o papel da igreja hoje. A igreja fala, eu sou a noiva de Cristo. Ora, o casamento de Cristo é com quem? A Bíblia fala direitinho o nome da noiva de Cristo. Em muitos lugares, a noiva é uma pessoa odiada por muitas pessoas que dizem que são povo de Deus. Desprezada. Como você vai ser madrinha, padrinho de um casamento de uma pessoa que você despreza? É meio difícil, né? Então veja só, o noivo é Yeshua, é Jesus, ok. A noiva tem um nome na Bíblia, com quem Deus, metaforicamente falando, profeticamente melhor dizendo, profeticamente falando, Deus se casou. O que aconteceu nos pés do Monte Sinai? O casamento da Kahal, do povo de Deus, com Deus. Foi o casamento. Só que Deus fala que essa noiva, ela corrompeu, ela se prostituiu, e ela quebrou a aliança. E lá em Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31 a 33,
A palavra de Deus diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança. Não é um novo casamento, não é uma nova noiva, não é um novo relacionamento. Eis que farei uma nova aliança, não com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha o nome da noiva aí. A noiva se chama Israel. A noiva se chama Israel. E as madrinhas? Pode ser a igreja, por que não? Se tiver com a lâmpada acesa. Agora, imagina, a noiva precisa de estar com a sua lâmpada acesa no dia do casamento. Mas ela despreza toda a instrução. Imagina hoje, a pessoa vai lá, vai ser madrinha do casamento, e aí a noiva fala, olha, todas as madrinhas vão estar de vestido rosa. E vai uma lá e vai de vestido branco. Vai servir? O melhor a ser feito é o quê? Ou ainda que fosse outra cor qualquer. É chegar, ó filha, por favor, você senta quietinha aqui, você não vai participar. É esse o perigo que a igreja tem que abrir o olho. E essa parábola fala disso. Olha só. O reino do céu será como? Olha, estava dando um exemplo. Vamos imaginar, Yeshua está desenhando o reino de Deus para a gente. Até criança vai entender. Então ele diz, o reino do céu será como 10 damas de honra, que pegaram as suas candeias, as suas lâmpadas, né? Como eram as lâmpadas daquele tempo? Lâmpadas de barro, né? Aquele objeto de barro, com um orifício ali onde era colocado o azeite, um outro orifício onde saía ali o pavio, né? Era aquilo, cada uma tinha a sua lâmpada. Agora, o que o rei Davi disse? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o que as 10 noivas, as 10 madrinhas de casamento, hoje, espiritualmente, têm? Que tem nas suas mãos? O que todas têm? Porque, note, a Bíblia diz que as 10 tinham a lâmpada. Todas elas tinham a lâmpada. Todas. Se a lâmpada é a palavra de Deus, então eu posso considerar que eu tenho uma lâmpada na mão. Amém? Então, esta é a lâmpada. Ok. Muito bem. As 10 pegaram as suas lâmpadas, as suas candeias, e saíram para encontrar com o noivo. Eu vou lá, vem Yeshua, vem Jesus, Maranata, né? Que as pessoas falam muito. Cantam, Maranata, Senhor. Saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 sensatas. Aqui começa a ter uma divisão no grupo. Tinha 5 dessas jovens que eram prudentes, que percebiam as coisas. Eu tenho uma lâmpada, né? Eu tenho um carro na garagem, se eu precisar de sair uma hora de noite aí, se eu precisar socorrer alguém, eu tenho um carro, mas eu tenho combustível no tanque. Que adianta eu ter o carro, mas eu não tenho combustível? É a mesma coisa que não tem nada. É óbvio, se eu tenho um carro, eu tenho que ter combustível. Se eu tenho uma lâmpada, se eu tenho uma energia aqui iluminando a igreja, eu tenho que pagar uma conta. Porque se eu não posso até ficar sem pagar, não sou obrigado. Só que uma hora vai chegar, não funciona. Por que não funciona? Porque não tem. Seria uma imprudência. Muito bem. Essas noivas, então, elas vão ao encontro de Yeshua. Só que aí chegou a noiva, cada uma pega a lâmpada e vai se posicionar, vai preparar. Imagina, ele fala que é de noite, né? Então, elas se posicionam 5 do lado direito, acredito que as prudentes, né? 5 do lado direito, né? E as 5 imprudentes do lado esquerdo. Observaçãozinha. Muito bem. As imprudentes pegaram as candeias, mas não levaram óleo.
Ao passo que as outras, as prudentes, né, levaram óleo em vasilhas com as candeias. Elas levaram, além de levarem a lâmpada, levaram ainda uma vasilha com azeite. Elas estavam preparadas. Elas foram preparadas para esse momento. Ok. Acontece que eu já vi pregador famoso dizer por aí, e muita gente está dizendo isso daí, que o mais impressionante é ouvir um pregador dizer isso. O pregador disse: para que vocês vão ficar se preocupando com o fim de tempo? A igreja vai ser arrebatada. Agora, o arrebatamento parece que não aconteceu nessa situação. Por quê? Se as 5 prudentes fossem arrebatadas, ok, as 5 nécias de olhar uma para a outra e não ia ter o que fazer. Mas quando chega na hora da tribulação, as 5 nécias, elas olham e encontram quem com as lâmpadas acesas? As prudentes. As prudentes estavam no mesmo local que as nécias. Há muitos pregadores que falam: não, as nécias representam as pessoas do mundo. Não, eram 5 donzelas, eram 5 damas de honra. Ninguém convida qualquer um para ser madrinho de casamento. Eram pessoas que estavam no caminho, mas por algum motivo se distraíram com outras coisas. Então, ao passo que as outras levaram óleo em suas vasilhas com as candeias. O noivo, olha só, até então elas estão se preparando para a chegada do noivo. O noivo não chegou ainda. Elas estão se preparando. O noivo se atrasou, né? Parece que se atrasa, né? Os discípulos esperavam a volta de Yeshua naqueles dias, né? E assim, muitas pessoas têm esperado como nós estamos esperando hoje. Parece que atrasou. O noivo se atrasou e todas adormeceram. São seres humanos, ok? No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está aqui, saiam ao encontro dele. Né? Tocou a trombeta. As jovens acordaram e prepararam suas candeias. As imprudentes, disseram às sensatas: dê-nos um pouco do seu óleo, porque nossas candeias estão se apagando. Ou seja, não houve arrebatamento. Essa é uma notícia triste para muita gente que espera o arrebatamento antes. Basta ler a Bíblia. Olha lá, eu acho incrível a forma como as pessoas se esquivam. Pessoas que deveriam ensinar a palavra de Deus se esquivam da verdade. Porque uma hora eles falam: olha, nós vivemos no Egito espiritual, porque o povo no Egito lá representa hoje o Egito do pecado aqui. Ok, é verdade. Só que, durante as 10 pragas do Egito, aonde o povo de Deus estava? No Egito. Não foram arrebatados. E por que as pessoas esperam um arrebatamento milagroso? Isso vai trazer muita confusão naquele dia. Muita gente vai ficar boquiaberto. Não, eu tenho certeza, né? Como eu não sei, eu posso até estar errado, né? Eu acho incrível também, que é uma coisa que para mim, não sei, eu já ouvi muito isso, em lugares que eu passei. Você tem que ter certeza da sua salvação. Certeza da minha salvação? Para eu ter certeza da minha salvação, eu tenho que ter certeza que eu paguei por ela. Como eu posso ter certeza da minha salvação? Eu posso ter esperança de salvação. Agora, a minha certeza é que Jesus e Yeshua pode me salvar, sim. Agora, falar: eu estou salvo? Eu estou salvo? Quem sou eu? A Bíblia fala que o justo vai ser salvo por um triz. Né? Se o justo vai ser salvo por um triz.
E as pessoas ficam com essa arrogância. E aí o que acontece nessa arrogância? As pessoas ficam lá, elas se consolam de ter a lâmpada. Olha, eu tenho a lâmpada, eu estou salvo porque eu tenho a lâmpada. Não! Ter a lâmpada nas mãos não é sinal de salvação. Nós vamos chegar lá. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está aqui, saiam ao encontro dele. As jovens acordaram e prepararam as suas candeias. Uma coisa importante também aqui, né? Eu acho interessante porque o mais sensato a ser feito, uma pessoa prudente, inteligente, espera um pouquinho, é a mesma coisa hoje. A gente quer entender a Bíblia hoje, a gente tem que ir lá para o Antigo Testamento, que chamam de Antigo, né? A Antiga Aliança. É lá que é a fonte de tudo, para a gente entender. Sem o Antigo, a gente não vai entender o atual nunca. Então, a pessoa ela tem que buscar pela uma lâmpada. Como funciona uma lâmpada? Uma lâmpada funciona com azeite, ok. Muito bem. Agora, a pessoa diz, não, o azeite foi abolido. Não é isso que eles falam, né? Eles falam diferente, mas vamos supor. Por quê? Eles não falam que o azeite foi abolido, mas falam que a lei foi abolida. A chama que não pode apagar representa a lei de Deus. Yeshua, ele disse que ele não veio quebrar o caniço, moer o caniço quebrado, né? E nem apagar o pavio que fumega, né? Os profetas, a lei de Deus, né? Representando a lei de Deus. Então, isso não pode se apagar nunca. Mas aí, eles falam, não, isso foi abolido. É tudo pela graça. Aí eu fico pensando, o que uma pessoa com uma Bíblia na mão, vamos lá, uma pessoa tem uma Bíblia na mão, e ela lê e faz tudo ao contrário do que a Bíblia diz, porque ela aprendeu assim. O que ela está esperando da vida? Guarda o sábado, ela guarda o domingo. Celebra festas bíblicas, ela celebra a festa pagã. Não sirva a outros deuses, nem preste culto. Ela celebra festas pagãs que são em reverência a outros deuses, falsos deuses. Ela faz tudo diferente do que a Bíblia diz, mas diz que está esperando a volta do Senhor. Agora, vamos imaginar essas 5 virgens nécias com 5 lâmpadas, cada uma lâmpada na sua mão, esperando o noivo chegar para iluminar o corredor para o noivo, mas sem o azeite dentro. É a mesma coisa. Mas como que a lâmpada? A minha fé é muito grande. A luz vai, o pavio, eu vou acender o pavio vai queimar e pela fé a lâmpada não vai se apagar. Eu acho que é isso. Talvez seja esse o pensamento. Não, você não precisa de nada. Tudo é pela fé. Você vai ser arrebatado. E a pessoa fica esperando. Fica esperando. E olha o que diz aqui. As jovens acordaram e prepararam suas candeias. As prudentes disseram, sensato, dê-nos um pouco do seu óleo. Por que elas foram pedir o óleo das prudentes? Porque elas viram que acendendo o pavio, ele estava se apagando, não tinha óleo. Aí, imagine, meia-noite, escuridão, ali, elas no escuro. E do lado ali, do lado direito, as 5 com as lâmpadas brilhando, bonita, aquela chama bonita. Por que o dela acende e o meu não? Ah, eu acho que é por causa do azeite. Aí ela vai pedir azeite. Não tem como. Hoje é o dia, nós estamos vivendo um ano aceitável do Senhor. Hoje é o dia de nós, do homem, da mulher, da pessoa que crê em Deus, olhar para a verdade e buscar, comprar esse azeite. É hoje. Mas eles dizem não, o azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo, não posso dizer que não tem nada a ver com azeite. De uma certa forma tem, mas não é dessa forma não. Não é de qualquer jeito. Aí então elas pegam e pedem emprestado. E elas falam, não, eu não vou emprestar. Dê-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se apagando.
Não, elas responderam, talvez não haja o suficiente para você e para nós. Comprem óleo para vocês. Então, as prudentes foram egoístas? Não, foram prudentes como sempre. Não tem como. Tem gente que fala, me dá a sua fé. Eu queria ter a sua fé. Não. Tenha o nosso Deus. Tenha a palavra de Deus. É essa palavra que vai trazer certeza, que vai trazer a fé, a confiança. Mas as pessoas escolhem confiar no erro, desprezam a palavra de Deus, desacreditam na palavra de Deus. Yeshua disse, o Senhor Jesus disse, trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Quando as portas se fechar, não tem mais o que fazer. Não tem mais, o dia de fazer é agora. E olha, conheço mais de uma pessoa. Pessoas que estão vendo, estão enxergando que o Shabat é santo, que estão enxergando que a lei de Deus deve ser observada, que comentam, que falam, que perguntam, mas estão lá com a lâmpada sem o óleo. Tem gente que vai pegar lá os envelopes de voto e vai colocar lá dentro para ver se a lâmpada fica acesa. Não vai acender. O óleo tem que ser puro, de primeira prensa. Muito bem. Não nesse caso, né? Na lâmpada não precisaria de ser de primeira prensa seria do templo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Não responderam elas, talvez não haja o suficiente para você e para nós. Comprem óleo para vocês. Entretanto, assim que elas saíram para comprar óleo, o noivo chegou. Ou seja, essas 5 nécias, elas na hora do sufoco, elas tiveram todas as oportunidades do mundo. Elas tinham o testemunho das 5 prudentes. É diferente quando a pessoa não é avisada. Eu imagino que seja diferente. Eu não acredito que Deus vai julgar uma pessoa, por exemplo, eu não sei como isso vai ser, mas na Coreia do Norte, por exemplo, como vai ser? As pessoas não têm acesso a uma Bíblia. Elas não podem ter uma Bíblia não entra lá. E se alguém entrar com uma Bíblia lá, pode ser morto. Será que Deus vai agir, exigir daquele povo as mesmas coisas que vai exigir de nós, que temos 500 tipos de Bíblia para escolher, para ler? Eu acho que é diferente. Então, uma coisa você está vendo, as 5 prudentes estavam ali alimentando, cuidando, zelando, comprando, trabalhando, obras, né? Aí a gente poderia ir lá para o Provérbios 31, Provérbios 31, olha que interessante aqui. Provérbios 31, que fala da mulher, né? Da mulher sábia. Ele diz aqui, quem pode encontrar uma esposa exemplar? Seu valor excede o das pérolas. Seu marido confia nela de coração e ela trará muitos recursos para ele. Ela trabalha para lhe fazer o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Procura suprimento de lã e linho, trabalha com mãos dispostas. É como aqueles navios mercantes que trazem de longe sua alimentação. Ainda está escuro quando ela se levanta para dar comida à sua casa e ordens às jovens que a servem. Ela analisa um campo, então o compra. Com o seu lucro, planta uma vinha, reúne forças e se lança ao trabalho. Vê que seus negócios vão bem. A lâmpada dela fica acesa de noite. Amém? A lâmpada da mulher prudente não se apaga. Por quê? Porque olha todo esse esforço que essa mulher faz e ela tem azeite. Agora, será que há uma outra mulher virtuosa que viva só da graça? A graça é uma bênção, com certeza, mas tem lugar e hora. Há um esforço. Tanto que ela diz, vai comprar.
Muito bem. Aí ela diz, compre óleo para vocês. Entretanto, assim que elas saíram para comprar o óleo, o noivo chegou. Ninguém pode trabalhar de noite, Yeshua já avisou, né? As que estavam prontas foram à festa de casamento e a porta foi fechada. Mais tarde, outras damas de honra chegaram. As outras, né? Mais tarde, as outras damas de honra chegaram. Senhor, Senhor, gritaram elas, deixe-nos entrar. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Ou seja, essas pessoas eram convidadas para o casamento de honra do seu Senhor. E o seu Senhor não as conhece. Por quê? Porque elas não estavam ligadas ao seu Senhor. Aqui, tudo se resume, o que faltou para essas mulheres? Qual a diferença? Qual a diferença que há entre as 5 prudentes e as 5 nécias? Qual é a única diferença? Todas eram virgens, todas guardavam, esperavam pelo noivo, todas tinham cada uma a sua lâmpada. A única diferença era o azeite. E, para nós entendermos melhor essa questão do azeite, nós vamos para Provérbios de novo, aonde nós vamos estar vendo o que realmente é esse azeite. Se o azeite é o Espírito Santo, o que é o azeite? Porque há essa importância, essa mensagem nos mostra que nós precisamos ter azeite. Então nós temos que saber. Tem gente que não se importa de saber o que é. Faltou azeite para elas. Eu vou na padaria e compro. Né, no mercado. Mas terminando aqui a parábola, então ele fala, portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Provérbios 6, 23. Provérbios 6, 23, para mim, resume toda essa situação. Veja o que diz aqui. Provérbios 6, 23. Vou esperar os irmãos encontrarem. Deixa eu pegar a outra versão bíblica aqui também, para me ajudar. Provérbios 6, capítulo 6, versículo 23. Eu vou pegar aqui também para pegar a Bíblia cristã. Provérbios 6, 23. Todos acharam? Olha só o que diz. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Aqui, na minha opinião, está resumido toda essa parábola. Veja por quê. Vamos por partes. Porque o mandamento é lâmpada. Aonde estão os mandamentos de Deus? Está na Bíblia. Então, o mandamento é lâmpada. Então, isso confirma, né? A Bíblia é a lâmpada. Ok. As 10 tinham as suas lâmpadas. E a lei, ou a instrução, né? A Torá, é luz. Mas pera um pouquinho. Aqui é a lâmpada ou é a luz? Olha que interessante. Veja só. A Bíblia é uma lâmpada. A Torá, o que está, a essência, a mensagem, o espírito da palavra de Deus é a luz. Ora, uma lâmpada sem o azeite não ilumina. Essa é a questão. Então, veja que interessante. Eu queria pedir para o pastor, só para fazer um exemplo, se ele pudesse, tem como apagar essa lâmpada só um pouquinho, pastor? Só um pouquinho. É difícil? Deixa.
Pode apagar essas também, por favor. Deixa só essa aqui só. Por favor, só para... Aqui é a lâmpada, ok? É aqui? Eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha desligado aqui. Pera um pouquinho. Isso. Deixa só essa. Isso. Qual que é essa aqui? Deixa eu só ver. A de cima, ó. É essa de cima que eu preciso. Tá bom. Mesmo. Tá bom. Obrigado. Então, vamos lá. Então, as 10 virgens tinham as suas lâmpadas, ok? Então, elas estão com a lâmpada e aqui está dizendo que o mandamento é lâmpada e a Torá é luz. E as advertências da disciplina são o caminho da vida. Então, olha o que acontecia e o que acontece com a virgem ou a madrinha prudente. Ela tem a lâmpada, tá? E ela tem o azeite. Então tá aqui, tá apagado aqui. Ela vai ler a Bíblia. Ela abre a Bíblia. Ela abriu a Bíblia, vamos supor, Êxodo 20. Não precisa nem abrir, só para a gente fazer Êxodo 20. Ela abriu a lâmpada, ela está aqui iluminada, né, sendo iluminada. Aí ela vê aqui, por exemplo, vamos ser bem breve. Lembra-te do dia do Shabat para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas. Aí a lâmpada, quando ela abriu a lâmpada, a luz brilhou e iluminou ela, falando, olha, o sábado do Senhor. Aí ela pensa, pera um pouquinho, mas todo sábado eu esfrego a igreja lá, o som da igreja, sábado eu compro, sábado eu vendo, e ela fala, não, isso aqui não está certo, eu preciso resolver isso, e ela então é repreendida. A luz da Torá repreende ela vê o erro dela. Quem que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, aqui me convenceu do pecado, isso aconteceu comigo. Eu olhei aqui sábado. Por que eu não guardo o sábado? Nós somos repreendidos. Por quê? A lâmpada está aberta, mas está acesa. Aí, o que o provérbio, reforçando, o que o provérbio diz aqui? De novo, pois o mandamento é lâmpada, a Torá é luz, e as advertências da disciplina, caminhos da vida. Ou seja, eu fui repreendido, eu começo a mudar os meus caminhos, eu paro de profanar o Shabat, eu paro de quebrar os mandamentos, e então eu vou pelo caminho da vida. Essas são as 5 prudentes. Mas e as 5 nécias? As 5 nécias é assim, ó. Elas estão aqui. Vou ler a Bíblia. Ai, que bênção, deu até sono. Ai, pronto, já li. Acabou. Não tem repreensão. Pode acender, pastor. Obrigado. Não tem repreensão. O que acontece? Aí a pessoa chega e fala, não, mas está escrito na Bíblia que sábado é o dia do Senhor. Não, foi trocado para o domingo. Você não convence. Não, mas a Bíblia diz que você tem que, o teu pai, a tua mãe, é sua família. Não, meu pastor disse que é parente. Sou casado, é parente, não tem responsabilidade. Está quebrando os mandamentos de Deus. Mas tem que amar o seu próximo. Não é bem assim. Tem que amar o seu inimigo. Não é assim não. Eu tenho que ser bom para quem é bom comigo. Quem me trata mal, eu vou tratar mal também. Não tem repreensão. Este é o azeite que faltou para 5 prudentes, para 5 nécias, e é o azeite que está faltando hoje em muitos lugares. O azeite que está faltando é o Espírito Santo? Sim, na revelação da palavra de Deus. Então, ter o Espírito Santo não é ficar falando em línguas. Por quê? Falar em línguas, sim, é um dom. Glória a Deus. Cada um que o exerça diante de Deus, que não adianta querer exercer para fazer bonito para o próximo, que não vai resolver nada. Só que eu tenho uma notícia ruim, o inimigo também fala em línguas. Também fala. Tem um aí
que fala bonito. Então, a questão não é falar em línguas, a questão não é, é revelar, não é pregar bonito, não é cantar bonito. Não. O Espírito Santo é aquele que convence você do pecado, da justiça e do juízo. E tudo que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo vai estar na Torá, tudo baseado na Torá. Então é a Torá que está faltando para as cinco nesses, e é a Torá que está faltando na maioria dos ministérios nos dias de hoje. Então, quer entender parábolas das 10 virgens? Entenda que a Torá é o que faltou para as 5 nesses. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach.